Se existisse uma câmera ligada o tempo todo, desde o início da vida, ninguém ia ligar para a câmera. E existe uma câmera. Nós mesmos, tá ligado? Eu me chamo Caio Coan e bem-vindo a mais uma reflexão. Essa é a primeira reflexão, na verdade, porque é o primeiro vídeo que a gente está gravando. O primeiro de muitos, graças a Deus, que eu consegui ter essa visão de mundo, esse ponto de vista de gravar aqui pra ti, cara. A gente está aqui em São José, fevereiro de 2025, e quero falar pra ti, cara, sobre a visão de fracasso na vida. A visão de que muitas vezes as pessoas vão falar, tu vai pensar que, pô, eu já fracassei na vida, ou eu vou fracassar na vida, ou eu tô fracassado. Por julgamento alheio, por julgamento próprio. O julgamento próprio e o julgamento alheio é o mal da humanidade, cara. Você não pode ser o cara que se julga e que julga o próximo com uma visão pejorativa. Você tem que entender que, ao mesmo tempo que você hoje tem opiniões, você já teve opiniões contrárias às que você tem hoje. Eu, o tempo todo, reflito sobre, eu já pensei o contrário disso. Agora eu penso diferente do que eu pensava. E, cara, isso é eterno. Se você olhar para a sua versão de um ano atrás, de 2, 3, 4 anos atrás, você sempre vai pensar como eu era falho. E o seu eu do futuro vai pensar a mesma coisa de agora. A questão é que só temos presença no agora, só temos que olhar para o agora. Porque o amor próprio e o amor ao próximo só vem quando você entende isso, cara. Quando você perdoa infinitamente o que você passou e ama infinitamente o que você vai viver. Assim como o amor é perdão, o perdão é amor. Você notar que quando você julga o próximo, você está julgando a si mesmo, é fundamental, cara. Esse pensamento te tira de uma visão ansiosa, te tira de uma visão de alta pressão, sabe? E te leva para uma visão mais animada e uma visão sem medo, mas sem o medo saudável. Existem dois tipos de medo, cara. Existe o medo que te atrasa e o medo que te leva para frente. A sabedoria é o que separa essas duas coisas. Saber o que vai ser o medo prejudicial, pejorativo para ti e o medo edificante, construtivo para ti, cara. Pode parecer difícil, porque é como se você começasse a correr agora. E tu sabe que se tu começasse a correr agora e fosse comparar com alguém que está correndo há anos, não faz o menor sentido, cara. E aí você pensa, cara, vou ter que começar a correr, melhor eu nem começar. Olha que pensamento falho. Se eu tenho que começar a aprender coisas edificantes, melhor eu nem começar. Olha que pensamento falho, pensamento, uma falta de auto-amor, de amor próprio. Você deixa de conhecer pessoas que vão de mais acordo com quem você vê como a sua versão ideal. Quando você tem uma intimidade com a sua versão ideal, você automaticamente facilita a sua intimidade com as pessoas da sua versão ideal, as pessoas que você deseja que estivessem com você no futuro, cara. É a coisa mais fácil de se notar e a gente sabe disso no fundo. Existem tarefas que você cria o compromisso, que você se sente procrastinando, porque você está atrasado para essas tarefas que você criou o compromisso antes. Porque o seu eu ideal já falou para você, é isso que você tem que fazer. Mas você, com o seu eu não ideal, fala para ele ao mesmo tempo, mas eu não posso por causa disso. E no fundo você sabe que existe uma balança harmônica, que existe um senso de justiça, que é a sua sabedoria interior, que fala para você o certo e errado. E que te diz que você não está em acordo com a sua realidade ideal. Mas, cara, eu tenho que te falar que a sua realidade ideal nada mais é do que essa que você está vivendo. E é aí que vem o clima da tranquilidade, é aí que vem a calmaria interior. De você notar que, cara, eu realmente estou em desacordo com o meu futuro, estou em desacordo com o meu passado, mas não estou em desacordo com o meu presente. O presente que você se dá a todo momento é o agora, velho. O seu melhor momento é o agora, velho. É clichêzão mesmo. Clichêzão, todo mundo fala. Mas se eu não te falar, se eu não repetir isso aqui, eu estaria em desacordo com a realidade, porque
é o melhor que eu tenho para entregar. Não posso dizer algo diferente disso, Botafé, porque estaria em desacordo com o que eu acredito. E eu tô te vendendo o que eu acredito. Né? A venda é a filosofia que você tem de vida. Botafé. Então muita gente vai falar que tu fracassou, cara. Muita gente vai falar que tu vai fracassar ou que tu já é um fracasso. Né? E é daí que vem o título desse vídeo, talvez seja por isso que tu clicou. Mas presta atenção nisso, cara. E se eu tivesse mais? E se eu tivesse menos? Qual é o melhor pensamento? A ambição ou o medo? Então, eu já tenho saúde ou eu preciso de mais saúde? Eu faço o que eu posso ou eu procrastino? Né? Então, espantar os pensamentos negativos, cara. Ter coragem para buscar quem tu é de verdade no presente. A gente vive muito pensando no antes e no depois, na ansiedade, na depressão. Talvez eu tenha até que cortar botar um pi, né, e escrever com um asterisco, porque eu não posso falar isso aqui, cara. É justamente isso, é a gente parar de olhar pro depois, a gente parar de olhar pro antes, com um olhar de julgamento e olhar com um olhar de abraço, de amar a si mesmo, cara. Tu não pode julgar a ti mesmo se tu estás fazendo o melhor que tu pode, tu sempre tá fazendo o melhor que tu pode, porque o teu cérebro ele é adaptado a fazer isso. Então, é cultivar essa intimidade contigo mesmo. Às vezes tu tá tratando as pessoas que tu ama melhor do que tu trata a si mesmo, com uma falta de amor próprio, cara. Amar a ti mesmo como tu ama o outro, até mais do que o outro, e vice-versa, é uma parada até meio... o símbolo do infinito, né, cara? É um pêndulo infinito, tu estás sempre querendo amar ao próximo mais do que a ti mesmo e amar a si mesmo mais do que ao próximo. Esse é o ciclo natural do ser humano. Isso é ser humano. E aí existe um conceito legal que eu queria trazer para você de ordem e caos, que você cria a sua própria caixa e cria o conteúdo de dentro da caixa. Quando a gente tem uma percepção de realidade, a gente ainda tem que se moldar de acordo com a realidade do outro. Então, pô, eu tenho um brother meu que ele tem tais pensamentos e eu tenho meus pensamentos. Eu criei a realidade dos meus pensamentos e ele criou a dele, e quando a gente vai se comunicar, a gente tem que saber se moldar em relação ao outro dentro do nosso molde em relação a nós, sem a gente criar uma caixa nova porque o outro quer, mas sim adaptar o conteúdo que a gente vai mostrar nessa caixa, velho. Então é como se fosse uma tela de televisão. Tudo pode se mostrar naquela tela de televisão de acordo com a tecnologia dela. Mas o que vai ser mostrado na tela da televisão depende de quem vê, depende do observador que está lá. Bota fé nisso. Então a verdade, ela está além da compreensão do ser humano. Não existe uma verdade concreta, cara. Tudo é e não é ao mesmo tempo. Daria para dizer que a nossa compreensão, a forma que a gente aprende é por associação, ou seja, por contraste. Algo existe, algo não existe. Algo é dessa forma e algo não é dessa forma. E quando a gente compara uma coisa que é e uma coisa que a gente não é, a gente chega numa conclusão. É a nossa forma de aprendizado do nosso cérebro. Então você tem que colocar na sua cabeça que amor próprio é você entender que o seu cérebro dá o seu melhor e que você aprende de acordo com o contraste. Você entendendo essas duas coisas, você já se liberta dessa visão de, pô, eu sou um fracassado ou eu não sou. Pô, a minha realidade poderia ser melhor, mas ela não é. Pô, você tem saúde, cara, você tem saúde física, senão você não estava conseguindo me ouvir agora e me ver agora. Você tem saúde financeira, senão você nem teria acesso à internet, cara. E você tem que ter saúde emocional para estar assistindo isso até agora. Se você não tivesse capacidade de digerir as suas emoções, seus sentimentos, você não consegue ouvir o que eu tô te falando, porque para algumas pessoas é doloroso demais para ficar aqui, cara. Ela quer buscar no vídeo curto lá uma dopamina barata. Ela quer buscar um alívio, um prazer imediato. E se você consegue ouvir isso que eu tô te falando, consegue entender o que eu tô te passando aqui, é porque você já tá além do prazer imediato, cara. Isso é maravilhoso. Isso por si só já deveria te trazer um sentimento de gratidão infinito, um amor próprio infinito, e te fazer querer, te fazer ter força de vontade para querer ser melhor cada dia, que isso realmente é a essência do ser humano, é buscar a melhoria dentro do seu
eu superior dentro do seu eu sem julgamentos, né? Entende o que eu tô te falando? O que tá certo, cara, é você se aproximar cada vez mais da sua versão ideal, a sua verdadeira versão do seu eu verdadeiro. Provar a você mesmo. Provar no sentido de degustar e no sentido de se colocar um desafio, velho. A todo momento você tem essa possibilidade. Eu, quando era criança, eu me colocava desafios o tempo todo, desafios que muitas vezes vão parecer banais, mas eu colocava, tipo, por exemplo, pô, vou pausar o micro-ondas antes de ele acabar o tempo, só pra mostrar que eu tô presente ali, velho, em 1 segundo, entende? Cara, tem que pausar o micro-ondas. Quando eu era criança, eu acordava e pensava no dia do Beto Carreiro, que aquele dia seria incrível, mas nos dias que não eram do Beto Carreiro, que eu ia sair com a tropa ali do colégio, eu pensava, pô, que saco, tenho que ir de novo. Cara, tu tem que pensar que todo dia é dia do Beto Carreiro, velho. Eu quero te entregar o meu melhor aqui e o meu melhor é isso, cara. É querer te trazer essa visão de que tu pode viver o Beto Carreiro. Tu pode viver a presença de se colocar um desafio e de degustar a si mesmo todos os dias. Bota fé nisso. Tá aí mais uma reflexão. Bota fé.